Boa noite, pessoal. Estamos aí quase terminando esse semestre, né? E eu estou aqui hoje para continuarmos, então, essa nossa conversa, esse nosso encontro com relação à lógica matemática, que entra aí o raciocínio lógico, né? Hoje, na aula 4, nós vamos falar, então, sobre construção de tabelas verdade. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Merris, mestre em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias, e vou estar aqui durante esse encontro para que possamos, então, aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos com relação a essa lógica. Então, só para recapitular, no nosso encontro passado, nós vimos o que era a lógica, tá? Que é a ciência que estuda a estruturação do pensamento, ou seja, a construção, a organização do pensamento. Então, nós conhecemos lá no nosso encontro anterior que nós poderíamos ter um argumento válido e ou não válido e que dependeria, então, da conclusão desse argumento estar ou não coerente com as premissas. A partir disso, nós estudamos as proposições, que nós vimos que temos as proposições simples e as proposições compostas. Proposição simples, sempre ela está escrita em letra minúscula. E a proposição composta, ela necessita, então, de um conectivo. O conectivo é aquele termo de ligação para unir duas proposições simples. Tanto a proposição simples quanto a proposição composta, ambas tem valor lógico. Esse valor lógico, ela vai ser verdadeira ou vai ser falso. Então, veja, se eu disser para você, Lady Gaga é uma cantora muito famosa. Estou falando de uma proposição simples. Quando eu falo dessa proposição simples, essa proposição Lady Gaga é uma cantora muito famosa, pode ser verdadeiro e pode ser falso. Então, a partir disso, nós vimos também uma tabela com todos os conectivos. Então, nós estudamos o conectivo da negação, da conjunção, da disjunção, o condicional e o bicondicional. Tá? E então eu mostrei para vocês como que se fala em português, como se escreve na linguagem lógica matemática, como que se lê, tudo certinho naquele quadro. E nós fizemos muitos exercícios com relação a isso, certo? Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Resgatar tudo que nós vimos, aprofundar um pouquinho mais, porque para cada conectivo nós temos aí uma regra de funcionamento. Então, a partir dessa regra, é possível, então, construirmos a nossa tabela verdade, tá? E a partir dessa construção da tabela verdade, é possível, então, gerarmos uma conclusão, é possível, então, descobrirmos uma determinada situação, N situações podem acontecer. Então, vamos ao quadro e vamos ver aí o nosso primeiro slide de hoje. Veja, então aí o resumo, né, que é o que eu falei, que nessa aula nós vamos ver então qual é o valor lógico de cada conectivo e faremos a construção de tabela verdade para proposições simples e compostas. Então veja, aqui nós temos inicialmente já uma atividade, tá? Que é para traduzir, para a linguagem simbólica, para a linguagem lógica matemática, né? Considerando, então, a proposição P. Então, veja, proposição P, Gabi é rica. Proposição Q, Gabi é feliz. Proposição R, Gabi é estudante, tá? Então, vamos lá. Na letra A diz, se Gabi é estudante e rica, então é estudante feliz. Então, veja, nós temos aqui o conectivo que é o C, então, que é esse conectivo, e nós temos aqui um E. Então, veja, se tudo isso aqui, então, a estudante é feliz. Então, vamos lá. C, Gabi é estudante, a proposição R, ela é verdadeira ali, né? Gabi é estudante, não tem negação nenhuma. E rica, se Gabi é estudante e rica, rica é P. O E é o chapeuzinho. Então, se R e P, então é estudante e feliz. Então, estudante R e chapeuzinho, feliz que
certo? Então, veja como que ficou. Se R e P, então R e Q. Então, traduzindo aí para a lógica matemática. Agora, letra B, nós temos o conectivo C, então, né, que é o condicional. Aí nós temos aqui, ó, C, então, qual que é o símbolo? A seta para a direita. C, Gabi é pobre. A proposição P diz que é rica. Se eu estou dizendo que é pobre, eu estou negando. Então, se não P, então Gabi é feliz. Feliz é a proposição que. Então, se não P, então que. Certo? Letra C. Gabi é rica. C e somente C não é estudante. Veja que nós temos aí dois conectivos. Então, vamos lá. Gabi é rica. É o conectivo P. C e somente C. Nós temos seta bilateral, então, né? Gabi é rica. C e somente C não é estudante. Eu estou negando R. Então, P, C e somente C, não R. E na letra D, nós temos aqui, ó, Gabi é estudante e feliz, C e somente C, for rica. Então, nós temos aí dois conectivos. Então, vamos fazer aqui primeiro, ó. Gabi é estudante, é a proposição R. E é o chapeuzinho. Gabi é feliz é a proposição Q. C e somente C, então nós temos aqui a seta bilateral for rica, que é a proposição P. Então, veja, R, E, Q, C e somente C, P. R, E, Q, C e somente C, P. Então, veja, nesse slide nós recapitulamos o que vimos no nosso encontro anterior. A partir de agora é que nós vamos iniciar aí a construção de uma tabela verdade, mas para isso você tem que entender como construir essa tabela. Então a professora Vânia vai dar um recadinho para vocês, na sequência então eu vou falar sobre então essa tabela verdade. Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Vânia, coordenadora do curso, e vim dar um recadinho de final de semestre para vocês, tá? É muito importante que agora, nessas últimas semanas de semestre letivo, vocês verifiquem as presenças lançadas, né, no sistema do todo o semestre, tá? De quem que é a responsabilidade de fazer esse lançamento? É do tutor presencial. Porém, a conferência é de vocês, porque pelas normas da instituição, nem eu, nem o tutor à distância podemos realizar qualquer tipo de interferência no lançamento dessas presenças, certo? Então, não espere chegar ao fechamento do boletim para você verificar que aquele atestado que você trouxe por algum motivo não foi abonado, para aquele dia que você falou presença, o tutor não verificou. Agora é o momento de você sentar com o seu tutor, conversar com ele e no sistema você consegue verificar então se foi lançado corretamente as suas presenças, tá? Então a gente avisa isso já no finalzinho do semestre para que a gente não tenha problema no fechamento do semestre. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é verificarem a questão das provas, tá? Das primeiras provas, se estão todas lançadas no sistema, se você já tem as notas. Agora os nossos tutores à distância estão terminando de fazer o fechamento. Então, assim, a gente faz toda a correção das provas que estão inseridas no sistema pelo polo. Então, se acontece alguma situação de um tutor, por acaso, pular a sua prova, né? Não fazer a correção, ou acontecer de uma prova não ser escaneada, enfim, a gente pede que essa verificação por vocês seja feita agora,
para que a gente possa, então, verificar qualquer situação que venha acontecer mais para frente, tá? Então, a gente pede agora fazer o fechamento e qualquer dúvida estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos iniciar a construção de uma tabela verdade. Nós vamos construir uma tabela verdade com somente duas proposições. O que eu quero dizer? Nós vamos usar duas letras, P e Q, tá? E quando eu falo que eu vou fazer a construção de uma tabela verdade com duas proposições, eu já sei que a minha tabela vai ter apenas 4 linhas. Por que eu sei disso? Porque existe uma regra que define que é 2 elevado a n, tá? 2 elevado a n define o número de linhas da minha tabela, onde esse n, que é o expoente, ele determina para mim quantas proposições eu estarei trabalhando, ou seja, quantas letras. Então, 2 elevado a n corresponde a 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4. Então, veja, essa regra funciona para todas as tabelas. 2 elevado a n. N é o número de proposições, ou seja, número de letras. Se você tivesse, então, uma tabela, se nós fôssemos construir uma tabela com 3 proposições, P, Q e R. Então, nós teríamos 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, nós teríamos uma tabela com 8 letras, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente monta um leque de possibilidades para você poder montar essa tabela e para você entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Veja, nós temos aqui a proposição P. Essa proposição P, ela pode ter valor lógico, verdadeiro ou falso, tá? Então, veja, toda proposição, ela pode ter um valor lógico verdadeiro ou falso. Como nós vamos trabalhar com duas proposições, nós vamos ligar essa proposição P aqui com o valor lógico verdadeiro e depois também com o valor lógico falso. Ligamos aí com a proposição Q, tá? Com a proposição Q. Lembrando que todas as proposições, elas têm valores lógicos verdadeiro ou falso. Então, tanto o Q como o P vai ter também valor lógico verdadeiro ou falso. Então, veja, à medida que você vai abrindo esse leque, vai aumentando o número de proposições. Nesse momento, nós temos aqui P, tá? Na proposição aqui, e temos o Q, certo? Temos P e temos Q. E agora eu vou apresentar para você a ideia inicial de uma tabela. Então, agora eu vou colocar para vocês a ideia inicial da tabela, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, os valores lógicos aqui de P e aqui de Q, tá? Então, veja bem, para P, aqui, ó, para o P, com valor lógico verdadeiro, vou colocar aqui, para P, com valor lógico verdadeiro, eu tenho o Q com valor lógico também verdadeiro, tá? Agora, eu vou voltar aqui, ó, no P, com valor lógico verdadeiro, tá? Valor lógico verdadeiro, eu tenho o Q com valor lógico falso, ok? Então, eu estou transferindo para a tabela os valores que eu tenho aqui no leque, que é para você entender como funciona. Agora, eu tenho aqui, ó, na minha proposição P ainda, essa proposição com valor lógico falso. Então, veja aqui, ó, valor lógico falso. Para o valor lógico falso de P, eu posso ter verdadeiro para Q. E ainda, com o valor lógico falso de P, eu vou ter o valor lógico falso de Q, certo? Então, veja, toda vez que vocês forem iniciar uma tabela que tenha
duas proposições, P e Q, vocês vão iniciar dessa maneira. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Por que eu tenho dois verdadeiros e dois falsos? Porque para cada valor lógico de P, eu tenho duas correspondências de Q, tá? Então, veja, para P verdadeiro, eu vou ter valor verdadeiro de Q e falso de Q. Para o P falso, eu vou ter dois valores lógicos para Q. Lembra da regra que eu acabei de falar, que era 2 elevado a n? Duas proposições aqui, ó, duas proposições, P e Q. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas, ok? Nós temos, então, aí a tabela verdade de duas letras. Sempre, sempre, sempre vai começar assim, tá? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso para P, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso para Q. E detalhe, sempre vai começar enquanto nós estivermos escrevendo uma tabela verdade, utilizando a conotação verdadeiro e falso, sempre vai começar de verdadeiro, tá? Então, vai ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, sempre. Com a conotação verdadeiro e falso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma outra forma de escrever que é utilizando 0 e 1. Quando eu utilizo 0 e 1, inverte toda a tabela. Mas com verdadeiro e falso, nós vamos sempre começar de verdadeiro. A partir de agora, nós vamos estudar todos os conectivos para que possamos, então, resolver uma tabela. Pegar uma expressão, jogar na tabela e resolver todas as colunas. Mas, para isso, é importante que você conheça todos os conectivos e como que eles trabalham. Cada conectivo tem a sua forma de trabalhar, tá? É a mesma coisa que você estiver num departamento contábil. Cada pessoa tem a sua forma de trabalhar, então os conectivos funcionam da mesma maneira. Então, vamos ao quadro, vamos ver o primeiro conectivo aí, que é o conectivo da negação. Quando eu tenho o conectivo da negação, eu tenho aqui não P. E não P, ele tem o valor lógico oposto de P. Oposto de P. O que isso significa? Que se o valor lógico é verdadeiro, o não P vai ser falso. Se o valor lógico é falso, o não P vai ser o oposto, então vai ser verdadeiro. Então, como que eu leio isso aqui? Ele lê-se como não P, certo? Então, esse é o primeiro conectivo e, de acordo com a ordem de precedência que nós vimos no nosso encontro anterior, ele será o último a ser resolvido, digamos assim, porque ele é o conectivo mais fraco, tá? Ele é o conectivo mais fraco. Então, agora, nós temos aí alguns exemplos. Então, veja, por exemplo, a proposição P diz Montevidéu é a capital da Espanha, certo? E aqui o não P, então, nós diríamos o quê? Que Montevidéu, vou abreviar aqui, não é a capital da Espanha, certo? Por quê? Porque se a proposição P diz que Montevidéu é a capital da Espanha, o não P é o valor oposto. Então, eu vou dizer que não é a capital da Espanha. A proposição Q aqui diz, as baleias são peixes. O não Q vai dizer o quê? Que as baleias não são peixes, ok? Não são peixes. Agora, na proposição R, diz que a metade de 12 é 6. O não R vai dizer o seguinte, a metade de 12 não é 6, ok? Então, veja, toda vez que eu uso o conectivo da negação,
eu vou atribuir o valor oposto. Se eu digo algo, eu vou dizer o contrário. Observe que nesse slide, todos as proposições, elas tiveram aí o seu valor lógico. Na sequência, nós temos, então, o conectivo da conjunção. O conectivo da conjunção é aquele chapeuzinho, que é o E. Então, P, E, Q. Notem aqui que nós temos já uma tabela verdade e, como eu disse para vocês, ela sempre começa assim quando você tem duas proposições, verdadeiro e verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso para a segunda proposição, tá? E na conjunção, a regra diz o seguinte: o valor lógico, ele é verdade quando as proposições P e Q são ambas verdadeiras e falsidade nos demais casos. Ou seja, se P e Q forem verdadeiros, o valor lógico será verdadeiro. Se P for verdadeiro e Q for falso ou inverso, nós vamos ter aí uma falsidade. Então, vamos lá. Nós temos, então, para cada proposição, o seu valor lógico. A partir de agora, desses conectivos, a partir da conjunção, você vai ter que ter duas proposições para poder analisar. Na negação, você só nega a própria proposição. Se eu tenho P, eu nego Q. Perdão, se eu tenho P, eu nego P. Se eu tenho Q, eu nego Q. E assim sucessivamente. A partir de agora, com os demais conectivos, nós vamos ter que analisar P e Q, P e Q, P e Q, sempre, tá? Sempre. Então, é importante que você observe a regra. Por exemplo, a conjunção me diz que se ambos os valores eles forem verdadeiros, a resposta será verdadeira. Então, para a conjunção, nós só teremos uma resposta verdadeira se P e Q forem verdadeiros. Caso contrário, vai ser falso. Entendem a regra? Ambos, P e Q, devem ser verdadeiros para eu ter uma resposta verdadeira. Fora essa condição, todo o restante vai ser falso. Então, vamos ao quadro e vamos analisar a tabela. Veja aqui, ó. Então, vamos resolver a tabela. P e Q, ok? Nós temos aqui P e Q. Então, vamos lá. P verdadeiro, Q verdadeiro, ambos são verdadeiros? Sim, se ambos são verdadeiros, a minha resposta é verdadeira. Muda de cor. Se ambos são verdadeiros, a resposta vai ser verdadeira. Só um minuto aí, pessoal. Agora, eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro. Muito bem. Para P verdadeiro e Q falso, ambos são verdadeiros? P é verdadeiro, Q é falso. Ambos são verdadeiros? Não, porque um é verdadeiro, o outro é falso. Então, vai ser falsa a minha resposta. Por que vai ser falsa? Porque a regra diz que somente será verdadeiro se ambos os valores forem verdadeiros. Vamos lá. P é falso, Q é verdadeiro? Os dois são verdadeiros? Não. Então, a resposta é falso. Muito bem. P falso, Q falso. Ambos são verdadeiros? Não. Se ambos não são verdadeiros, então a resposta é falso. Então, veja, nós resolvemos a nossa primeira tabela verdade. De que maneira? Utilizando a conjunção. Agora, nós temos alguns exemplos. Veja bem, eu tenho P, aparece? Eu tenho P e eu tenho Q. Então, veja bem, para a proposição P, eu tenho hoje é quarta-feira e quarta-feira é verdadeiro. E que hoje tem futebol na televisão. Então, eu tenho P e tenho Q. E aqui, então, eu tenho a minha expressão P e Q. Então, no lugar do P, eu vou substituir pelo valor lógico dele. O valor lógico é verdadeiro. E, que é o chapeuzinho, Q. Que o valor lógico também é verdadeiro. Qual vai ser a resposta para mim? Se eu estou falando da conjunção, que é o E aqui, a conjunção diz, se ambos os valores forem verdadeiros, a resposta será verdadeira. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, então a minha resposta vai ser
verdadeira, ok? Outro exemplo, eu tenho a proposição R, que é verdadeira, que diz que Eliane nasceu na Bahia, e eu tenho a proposição S, Felipe Massa é um piloto da Williams, e diz que é falsa. E aqui eu tenho a minha expressão, R, E, S. Então, vamos lá. R é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. E, S. S é verdadeiro ou falso? É falso. A regra da conjunção diz, se ambos os valores forem verdadeiros, a resposta será verdadeira. R, verdadeiro. E S, falso. Ambos são verdadeiros? Não. Então, a resposta é falsa, tá? Então, veja, nesses conectivos onde nós temos duas proposições, nós temos aí esta opção que nós temos que... esta regra onde nós temos que observar os dois para que possamos resolver. Então, quando você tem ali duas proposições e um conectivo, você vai ter uma resposta, ok? Se isso é verdadeiro ou não. Se isso é verdadeiro ou se é falso. Para a sua expressão inteira. Vamos agora ao conectivo da disjunção. A disjunção, ele diz, a disjunção é o ou, tá? Lembra? É o ou aqui, ó. P ou Q. P ou Q. Então, veja aqui, ó. O valor lógico, ele é verdadeiro quando ao menos uma das proposições P e Q é verdadeira. Então, quer dizer que pelo menos P ou pelo menos Q tem que ser verdadeiro. Então, vamos aqui para a nossa tabela. Eu tenho P e eu tenho Q. E aqui eu tenho a minha expressão, P ou Q. P ou Q. E a regra diz que pelo menos um tem que ser verdadeiro. P verdadeiro, Q verdadeiro, pelo menos um é verdadeiro? Sim, pelo menos um é verdadeiro. Então, a resposta é verdadeira. Quando P é verdadeiro e Q é falso, pelo menos um dos dois é verdadeiro? Sim. O P está como verdadeiro. Então, a minha resposta é verdadeira. Agora, eu tenho P falso e Q verdadeiro. Pelo menos um é verdadeiro? Sim. O Q é verdadeiro. Então, a resposta é verdadeira. Agora, P falso, Q é falso, pelo menos um é verdadeiro? Não, nenhum. Se nenhum é verdadeiro, então a minha resposta vai ser falsa. Agora, nós temos aqui outro exemplo, tá? Então, vamos lá. A proposição P, hoje é quarta-feira, tem um valor lógico verdadeiro. A proposição Q, hoje tem futebol na televisão, é uma proposição verdadeira. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. P ou Q? P verdadeiro ou Q verdadeiro. Pelo menos uma das duas proposições possui valor lógico verdadeiro? Sim. Então, a resposta dessa expressão é verdadeira. A de baixo. R, Eliane nasceu na Bahia. É verdadeiro. S, Felipe Massa é um piloto da Williams. É falso. Então, vamos lá, ó. R ou S. Então, R é verdadeiro ou S é falso. Eu tenho dois valores lógicos, verdadeiro e falso. Pelo menos um é verdadeiro? Sim. Então, a minha resposta é verdadeira. Então, a minha resposta é verdadeira. Pessoal, tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Então, vamos recapitular o que nós já vimos. Nós vimos a negação. A negação é o valor oposto da proposição. Se P diz que o dia está lindo, a negação diz que o dia não está lindo. Eu simplesmente vou negar. Quando eu tenho a conjunção, que é o E, ambos devem ser verdadeiros para que a minha resposta seja verdadeiro. Ou seja, P e Q devem ser verdadeiros. A minha resposta vai ser verdadeira. Disjunção. Disjunção, pelo menos um tem que ser verdadeiro para que minha resposta seja verdadeira. Então, P ou Q, um deles deve ser verdadeiro. Aí minha resposta vai ser
verdadeira. Agora, nós vamos falar da disjunção exclusiva. O que é a disjunção exclusiva? Veja, P ou Q. Deixa eu imaginar aqui para falar para vocês. A professora Merris é analista de sistemas ou professora. Ou melhor, vamos reformular. Merris é analista de sistemas ou professora. Um não elimina o outro. Por quê? Porque eu posso ser analista de sistemas e dar aulas também. Uma profissão não elimina a outra. Então, nós temos aí a disjunção, que pelo menos um é verdadeiro, mas um não elimina, um desses pode ser verdadeiro ou falso, tá? Não vai ter problemas. Agora, na disjunção exclusiva, um elimina o outro. Por exemplo, eu sou paranaense, tá? Então, eu vou dizer assim, ó, Merris é paranaense, ou Merris é paranaense, ou é pernambucana, por exemplo. Uma situação elimina a outra. Por quê? Eu não posso ser paranaense e ser pernambucana ao mesmo tempo, porque eu não nasci nos dois lugares. Entendem a diferença? Quando eu falo de disjunção exclusiva, um elimina o outro, certo? Um vai ser verdadeiro e o outro vai ser falso. Se Merris é paranaense, é P, e ou é Merris é paranaense, P, ou é pernambucana, Q, ou P, ou Q vai ser verdadeiro e o outro vai ser falso. Por quê? Porque na disjunção exclusiva não tem como eu ter nascido nos dois lugares. Entenderam a diferença? Na disjunção não existe eliminação. Na disjunção exclusiva, uma proposição elimina a outra, ok? Então, vamos ao quadro que a regra muda. Então, veja aqui, ó, nós temos a disjunção exclusiva. Então, por exemplo, ó, Carlos é médico ou professor. Um não elimina o outro, porque Carlos pode ser médico e professor. Agora, quando eu falo da disjunção exclusiva, eu tenho que pôr um ou aqui, ó. Ou o Mário é alagoano ou ele é gaúcho. Não tem como o Mário ser alagoano e gaúcho, porque na mesma situação minha, não tem como nós termos nascido em dois lugares diferentes, ok? Então, vamos às regras. A regra diz o seguinte, vamos ler aqui primeiro, ó. A disjunção exclusiva também é o vizinho, só que tem um risquinho embaixo dele para diferenciar um e outro. E nós lemos assim, ó, ou P ou Q. Lá na disjunção era somente P ou Q, agora é ou P ou Q, tá? E o valor lógico, ele é verdade somente quando P é verdadeira ou Q é verdadeira. Mas não quando P e Q são ambos verdadeiros e falsidade, quando P e Q são ambos verdadeiros ou falsos. Então, o que isso quer dizer? Que só vai ser verdadeiro quando um excluir o outro. Quando um excluir o outro. Então, dessa forma, funciona o seguinte, ó. Quando um exclui o outro, um deles é verdadeiro e o outro é falso. Nessa condição, nós teremos uma resposta verdadeira, porque ou eu sou paranaense ou eu sou pernambucana, ok? Agora, se eu falar para você que eu sou paranaense e pernambucana, eu vou ter uma falsidade, entendeu? E se eu tiver dois valores lógicos falsos, também vou ter uma falsidade. Então, essa regra da disjunção exclusiva somente será verdade se os valores forem diferentes, se os valores lógicos forem diferentes. O que eu quero dizer com valores lógicos diferentes? P vai ser verdadeiro e Q vai ser falso, ou P vai ser falso e Q vai ser verdadeiro, certo? Então, aí nós temos a disjunção exclusiva. Continuando, veja aqui os nossos exemplos. Então, eu tenho aqui, ó, P, estamos no mês de julho, que é verdadeiro, e Q, estamos no mês de agosto, que é falso. Então, vamos substituir aqui, ó, ou P, que é verdadeiro, ou Q, que é falso. A regra diz, para nós, na disjunção exclusiva,
que um elimina o outro. Então, que nós teremos aqui, ó, se os valores forem iguais, nós teremos falsidade. Nós temos valores iguais? Verdadeiro e falso é igual? Não, não é igual. Se não é igual, nós vamos ter uma verdade aqui. Nesse segundo exemplo, eu tenho que R, o dobro de 22 é 88. E o valor lógico é falso. E S, o dobro de 22 é 44. O valor lógico é verdadeiro. Então, vamos lá. R, falso, ou, de junção exclusiva, S, verdadeiro. Então, eu tenho aqui ó, um falso e um verdadeiro? Sim, eles são iguais? Não. Então, a minha resposta é verdadeira, ok? Pessoal, deixa eu fazer uma observação. Vocês estão vendo aí que nós temos valores lógicos para a proposição verdadeiro ou falso. Só que esses valores, eles já são definidos no seu exercício se serão verdadeiros ou se serão falsos, tá? Então, a partir disso, ou do desenrolar do exercício, você vai determinando de acordo com as coerências. Então, por exemplo, eu poderia criar um exercício e dizer que Curitiba é a capital de São Paulo. Na verdade, na realidade, isso é mentira, né? Mas no meu exercício eu poderia colocar uma sentença, Curitiba é a capital de São Paulo, como verdadeira. Então, na resolução do seu exercício, você tem que considerar o que o exercício colocou. Curitiba é a capital de São Paulo, ponto final, ok? Nós sabemos que isso não existe, que isso é mentira, mas nós temos que considerar o que está escrito para análise da correção do exercício, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui. Agora, nós temos o condicional, o conectivo da condicional, que é se P, então que. O se P, então que, só será falso em uma condição. Só será falso em uma condição. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você. Veja, se você estudar, então você passará no vestibular. Vamos colocar uma condição. Se você estudar, é uma condição, então vai acontecer uma coisa. Então, se você estudar e passar no vestibular, nós temos duas condições verdadeiras. Então, a primeira condição, ela como que eu posso dizer? Você tem a primeira e ela favorece a segunda. Então, você conseguiu chegar no objetivo. Agora, se eu falo para você, se você estudar, então você não vai passar no vestibular, ou você não passou no vestibular, se você estudar, então você não passou no vestibular, vamos imaginar uma situação dessa. Você colocou uma verdade, mas você não conseguiu chegar no objetivo, digamos assim. Então, você vai ter uma verdade e uma falsidade. Quando você tem essa condição, nessa situação específica, na conjunção, é que você vai ter uma falsidade. Por quê? Porque você não conseguiu obter o sucesso da condição C, então, tá? Então, quando eu falo de condicional, somente na situação verdadeiro e falso, onde a segunda letra não satisfez a condição, então você vai ter uma falsidade. Se então o então não satisfez a sua condição, você não conseguiu chegar no objetivo. Então, verdadeiro e falso, você vai ter uma falsidade. Somente nessa situação é que vai haver falsidade na condicional. O detalhe que é muito importante no conectivo condicional é que, como você tem uma regra que se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, você vai ter uma falsidade, você obrigatoriamente tem que analisar de acordo com o que está escrito. Normalmente, a sua tabela vai estar assim, ó, P, Q, ok? Então, você vai ter essa coluna e essa coluna. Se eu disser para você, se P, então Q, você tem que analisar nessa ordem, P, Q. Se eu disser para você se Q, então P, você vai começar de Q e depois P. Então, você sempre vai analisar de acordo com a sentença que está escrito, na ordem que estão as letras. Por quê?
Porque no condicional a regra diz, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, a resposta é falsa. Então, você tem que obrigatoriamente prestar muita atenção na ordem dos elementos quando trata-se do conectivo condicional, tá? Então, voltamos ao quadro, vamos lá? Então, vamos resolver aqui a nossa tabela. O primeiro é verdadeiro e o segundo é verdadeiro, nós vamos ter uma verdade. O primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Não satisfez a condição. Então, se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, nós temos uma falsidade. Falso com verdadeiro é verdadeiro. Ué, professora, mas é verdadeiro e falso? A regra fala que se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso, aqui o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. Por isso que eu falei que tem que observar a ordem, tá? Se falso e falso, então, verdadeiro. Vamos agora aos exemplos. Vamos lá. Nós vamos falar sobre os exemplos. O mês de setembro tem 30 dias. Então, na proposição P, nós temos um valor verdadeiro. Na proposição Q, a Terra é um planeta. Nós temos que ela é falsa. Então, vamos lá. Se P, que é verdadeiro, então Q, que é falso. No conectivo condicional, o que eu acabei de falar? Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, nós vamos ter uma falsidade, ok? Vamos lá. Roma fica na Europa, que é verdadeiro, e que 7 é um número ímpar. P, verdadeiro. Se P, então Q, que é verdadeiro. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso? Não. Então, a resposta é verdadeira. Eu tenho P e eu tenho Q. Santos Dumont descobriu o Brasil. Falso. Joana d'Arc morreu afogada. Falso. Então, vamos lá. Se P, que é falso, então Q, que é falso. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso? Não. Então, a minha resposta é verdadeira. Continuando, agora nós temos o bicondicional. O bicondicional diz que o valor lógico de uma bicondicional será falso quando P e Q tiverem valores verdadeiro ou falso diferentes e verdadeiro nos demais casos. Basicamente, o bicondicional é o inverso da tabela da disjunção exclusiva. Então, veja, se ambos os valores forem iguais, então nós vamos ter aqui uma verdade, tá? Então, por exemplo, se P e Q ambos são verdadeiros, nós vamos ter aqui uma verdade. Verdadeiro e falso são iguais? Não, então, falso. Falso e verdadeiro são iguais? Não, então, falso. Falso e falso são iguais? São. Então, nós temos aí uma verdade. Vamos aos exemplos, então, com relação ao bicondicional. Então, na proposição P, nós temos aqui, ó, Léo faz aniversário. Léo faz aniversário, verdadeiro. E que estamos no mês de setembro, verdadeiro. P, então vamos lá. P, verdadeiro, C e somente C, que é verdadeiro. Os dois são iguais? São iguais. Se ambos são iguais, então a resposta é verdade. P, hoje está muito frio, verdade. Q, estamos na primavera, falso. Então, vamos lá. P, verdadeiro. C e somente C, Q, que é falso. V e F são iguais? Não. Se eles não são iguais, então a nossa resposta vai ser falso. P, 99 é um número par, falso. Q, 99 é divisível por 2, falso. Então, vamos lá. P, que é falso. C e somente CQ, que também é falso. Falso com falso, eles são iguais? Eles são iguais. Se eles são iguais, nós temos uma verdade, ok? Nós temos uma verdade. Então, agora, pessoal, vocês vão ter aí uma atividade que diz o seguinte: as seguintes proposições são verdadeiras. Então, P, Q e R são verdadeiras. Os valores lógicos são verdadeiros. Eu posso vir e escrever aqui, ó, verdadeiro, tá?
Agora, as proposições S, T e U são falsas. Então, vocês vão fazer o seguinte, a partir dessas proposições, que a P, Q e R são verdadeiras, S, T e U são falsas, vamos resolver isso aqui. Então, determine a veracidade ou a falsidade das seguintes proposições. Jussara toca piano, C e somente C, Júnior é flamenguista. Eu vou resolver o primeiro com vocês. Vamos lá. Jussara toca piano. Jussara toca piano, segundo as proposições do slide anterior, volta para mim o slide, diz aqui, ó, Jussara toca piano, que é verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro. Eu vou pôr aqui, ó, verdadeiro. C e somente C, Júnior é flamenguista. Júnior é flamenguista? Júnior é flamenguista está nas proposições falsas. Então, verdadeiro e falso. Então, nós temos aqui, ó, o bicondicional. O bicondicional. Os valores são iguais, verdadeiro e falso? Não. Se não são iguais, então nós temos uma falsidade. Agora, vocês têm ali mais 3 itens para resolver. Vocês vão ter aí uns 2 minutinhos e eu já volto. Muito bem, pessoal. Então, agora vamos resolver os teus outros 3 itens dessa atividade. Vamos lá? Então, vamos lá. Júnior é flamenguista, nós já sabemos que isso é falso. Então, vamos colocar aqui, ó, falso. E Marta é treinadora do Botafogo. E é o chapeuzinho. Treinadora do Botafogo, vamos lá, ó. Marta é treinadora do Botafogo. Está entre as proposições falsas. Então, vamos lá. Falso e falso. Então, eu estou aqui numa conjunção F e F. O E, ele diz que se ambos forem verdadeiros, a nossa resposta será verdadeira. Como nós temos 2 falsos, a nossa resposta será falsa. Então, vamos lá. Se
Então nós temos aqui um condicional. Se Paulo é candidato a vereador, vamos lá ver? Se Paulo é candidato a vereador, é aqui a proposição que é verdadeira. Então, vamos lá. Se Paulo é candidato a vereador, então o prefeito asfaltou a cidade. O prefeito asfaltou a cidade, é a proposição U, está entre as falsas. No condicional, que é o C, então, diz que se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, a resposta será falsa, né? E o último, então, Paulo é candidato a vereador. Na anterior, nós já vimos que ele é verdadeiro, né? Paulo é candidato. E Dálmata